Bom, Flávia, obrigado por estar aqui. A gente vai fazer um bate-papo, um bate-bola para que a sua história inspire outras pessoas. Então, a minha intenção aqui com esse painel é entender por que a Flávia tomou a decisão de vir para a mentoria, como é que você chegou aqui, o tempo todo que a gente está junto, agora está indo para uma renovação. Então, o que que te levou nessa jornada? O que que mais te impactou nessa jornada desse tipo de acompanhamento? E eu quero que você conte um pouco da sua história, bem abertamente, livremente, o que você achar que deve compartilhar aqui para inspirar outras pessoas com a sua história, beleza? Então vamos Beleza. lá, me conta aqui quem é a Flávia, o que que você faz e por que que você decidiu começar essa mentoria? Como é que você estava antes de começar? Então, Marcelo, você sabe que a gente se conheceu, eu estava em busca de conhecimento, né? E aí, por diversas razões, eu parei essa minha busca de conhecimento, de conhecimento e de autoconhecimento, né? E as coisas só foram piorando em todos os sentidos. Eu sou advogada, eu tenho uma empresa e parecia que eu estava me entrando numa bola de neve sem fim de problemas, a nível de problemas, né? E eu não sabia mais como resolver nada. E eu comecei a perceber que me faltava inteligência emocional. E aí eu resolvi voltar ao meu foco principal de buscar conhecimento, buscar autoconhecimento principalmente, para que eu pudesse gerir todos esses problemas que me apareciam, né? E quando a gente conversou, né, e a gente começou essa mentoria, eu estava, assim, zero emocional. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia como eu tinha que agir, eu não sabia o que fazer. Eu estava. Qualquer coisa que acontecia comigo me abalava emocionalmente, num nível assim, monstruoso. Então, caiu um grampo no chão. Era motivo para eu ficar arrasada semanas. Então, assim, eu percebia que eu não tinha um controle emocional e eu precisava entender o que estava acontecendo comigo para que eu pudesse gerenciar meu escritório, minha empresa. Tiveram alguns acontecimentos que corroboraram para que eu piorasse, né, nessa questão de entrar num estágio de vitimização muito grande. E aí você, com toda a sutileza, com toda a energia que você tem, foi me mostrando que eu poderia ser muito mais do que aquilo que eu me enxergava. E eu simplesmente fui me sentindo uma florzinha desabrochando. A cada mentoria, a cada sessão, a gente conversava e se tornou quase que uma terapia, né? Porque eu conseguia enxergar de uma maneira muito mais ampla que aqueles meus problemas, eles eram apenas problemas. E que ao longo da nossa vida a gente vai ter sempre problemas para ter que administrar e gerenciar. Mas o diferencial tinha que ser a mudança interna, né? Dentro de mim. Eu acreditar no meu potencial, eu acreditar em todas as orientações, em todas as ferramentas que nós trabalhamos aqui e ver que realmente existem soluções. Mas quando a gente foca no problema, a gente só enxerga o problema. Então, assim, hoje, 6 meses depois, eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa. A minha autoestima, a minha autoconfiança, você participou e vivenciou todos os problemas que eu tive, que foram tão ruins quanto os problemas que eu tive há um ano atrás, e eu simplesmente me mantive tranquila. Obviamente, a gente continua com sentimentos, né? A gente fica chateado com as coisas que acontecem, mas isso não é o suficiente para acabar com a minha autoestima, para acabar com a minha confiança e para me deixar desestruturada. Então, assim, Legal. essa mentoria foi um divisor de águas. A Flávia do começo e a Flávia de agora são pessoas totalmente diferentes, com comportamentos totalmente diferentes. E eu falei para você, eu torno a repetir, não adianta você desistir de mim, que eu vou te perturbar ainda por muito tempo, Só- porque foi muito bom. E, principalmente, a gente não ficou enrolando, né? Você sempre foi muito direto, sempre, vamos lá, vamos resolver. O que que você quer resolver hoje?
Qual é o seu objetivo de hoje? Então, isso eu achei sensacional, porque eu já busquei informação em outros lugares e a gente sempre acaba indo um pouco mais devagar, né, ao ponto principal, porque são muitas pessoas, né? Ou então as mentorias são mais rápidas, precisam ser mais rápidas pela ausência de tempo do mentor, mas, assim, houveram mentorias que a gente ficou quase 2 horas aqui conversando até achar a solução, e isso que eu achei mais bacana, assim, enquanto a gente não encontrasse a solução juntos, ou que você não me fizesse entender que a solução era aquilo que você estava me mostrando, estava na minha cara e eu não queria ver, você não encerrava a sessão. Então, isso para mim foi realmente muito importante, e eu sou muito grata a você por tudo que a gente viveu aí nesses últimos 6 meses. Aí, legal, é só o início, né? E qual, de todo esse processo, qual foi o que você mais gostou? Qual foi o ponto mais alto que você fala assim, putz, isso aqui para mim foi além dessa parte do tempo da mentoria, do cuidado ali no individual, mas se você pudesse lembrar de um momento aqui que foi um diferencial, qual foi esse momento? Se teve algum também, né? Então, eu te falei, né? Para a empresa, antes mesmo da gente entrar na mentoria, eu fiz um curso onde a pessoa, né, a mentora, ela dava diversas ferramentas, né? E eu já tinha tido acesso a todas essas ferramentas, mas na hora de executar, de colocar em prática, eu não conseguia. Então, assim, para mim, pegar aquele conhecimento que eu já tinha tido, que ficou guardado, e juntar, assim, a forma como você colocou aquela mesma ferramenta e trazendo para a prática foi um diferencial assim tremendo, né? Porque você me falou aquilo que você já viveu e conseguiu transportar isso para minha empresa, para o meu modelo de negócio, que era totalmente diferente daquilo que você já viveu. Mas você conseguir fazer isso comigo, assim, foi realmente muito importante para mim. Legal, top. Obrigado aí por compartilhar. E aí, assim, queria que você trouxesse aqui de mensagem final, para alguma pessoa que esteja vendo, assistindo aqui esse vídeo, o que que, o que que teve de maior desafio que a Flávia teve e que você trouxe de aprendizado. Eu quero que tu traga um pouco da tua história. Então, é assim, cara, eu passei por esse desafio e se você pudesse dar um conselho para alguém não bater cabeça no mesmo erro, no mesmo problema que você bateu, qual seria esse maior erro que você cometeu e aprendeu? Qual foi a lição que você aprendeu com ele? Então, eu acho que a falta de autoconhecimento é o pior dos problemas que a gente tem hoje, de uma maneira geral, né? É, eu tive os meus problemas nos meus negócios, mas eu tenho certeza que esses problemas existiriam em qualquer outro modelo de negócio. E quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente consegue gerenciar o nosso emocional, tudo modifica. Então, assim, se eu posso dar um conselho para alguém, busquem ajuda. Busque ajuda de alguém que esteja disposto a colocar em prática tudo o que você precisa, porque não adianta o conhecimento teórico. Eu já vivi isso. Eu tive duas, comprei 2 cursos anteriores à nossa mentoria. Eu tinha o conhecimento, mas eu não estava claro o suficiente para eu conseguir colocar em prática e ter o raciocínio de executar isso, né? Para colocar em prática as ferramentas. Então, quando você tem um mentor que está ali do teu lado, vivendo dia a dia, você consegue direcionar o teu negócio e o teu problema para você focar no que realmente importa. Sem mimimi, sem enrolação, é direto ao ponto. Então, olha, vamos fazer, o problema é esse? A gente tem essa ferramenta aqui para fazer isso, isso e isso. Então, isso é extremamente necessário. Então, quando você consegue alguém que faça isso já de início, a gente não começou fazendo isso porque eu estava totalmente sem estrutura, né? Eu não tinha estrutura emocional nenhuma. Então, quando a gente começou a colocar em prática, houve uma diferença muito grande na execução de todas as minhas tarefas nos meus negócios. Então, assim,
o melhor conselho que eu posso dar é buscar o autoconhecimento, o autocontrole para a gente poder lidar com as questões do dia a dia, mas principalmente alguém que possa te ajudar, te orientar e te dar aquele empurrãozinho para você colocar em prática tudo que você precisa. Legal. E tem uma coisa legal também que acho que vale a pena comentar, é o seu tempo de qualidade que tu começou a ter com a tua filha, com o teu marido, entender que o perfil é diferente dentro desse processo e também o ganho que você teve. Eu queria que tu contasse um pouco esses três pontos, a relação com não só em casa, né, a pessoal, porque eu não acredito que existe vida pessoal e profissional, para mim é uma vida só. E quanto isso contribuiu hoje para tu ir para um espaço maior, para você estar construindo um espaço maior. Lógico, tem muito trabalho pela frente, mas é uma vitória e precisa ser Com certeza. comemorada, né? Conta aí É, um pouco sobre esse tempo de qualidade na vida pessoal e também esse crescimento dentro do seu negócio. então, eu estava tão preocupada com os meus problemas, eu estava tão ocupada, né, com, focando nos meus problemas, que qualquer coisa que meu marido falasse comigo era saco, tô concentrada aqui no meu problema. Que você quer? Eu estou concentrada no meu problema. Com a minha filha. Ai, peraí, eu estou concentrada no meu problema. Era basicamente isso que eu vivia no meu dia a dia. Então, eu sempre tinha desculpas para não estar presente. Eu tinha a minha presença, mas eu, Flávia, não estava presente em momento nenhum. Então, uma refeição em família, eu estava ali e estava ali. Eu não vivia aquele momento. E aí, quando eu comecei a tirar o foco dos problemas e focar em me conhecer, em ter um momento de prazer, de satisfação com a minha família, momentos de qualidade com a minha família, todas as coisas foram se reorganizando naturalmente. Então, eu hoje posso. Eu tenho meu período da manhã com a minha filha e eu até resolvo alguns problemas mais urgentes, mas eu tenho meu momento com a minha filha. Então, eu posso passar o resto da noite trabalhando, que eu tenho a tranquilidade de saber que eu dei atenção para minha filha, que eu estive com ela. Então, hoje em dia, eu comentei isso com você já, né? Eu tinha, sei lá, anos que eu não saía sozinha com meu marido. E a gente conseguiu sair um dia, os nossos horários, a nossa vida está muito corrida, né, pelo trabalho dos dois, mas a gente conseguiu tirar um dia para ter um momento nosso. A gente consegue colocar a Maria Luísa, a minha filha, para esperar, olha, minha filha, agora esse momento a gente está conversando. Então, a gente tem uma conversa de qualidade, a gente tem momentos de qualidade, mesmo que seja só dentro de casa, sem ser em passeio, e principalmente quando a gente passeia, é o nosso momento. Então, isso já virou uma marca, isso já virou uma referência para minha filha de a gente não vai sair hoje? Não, mas hoje é o nosso dia de passear. Então, ela já reconhece, ela já identifica isso. Hoje é o dia da gente sair, né? Hoje é o dia da gente passear. Então, assim, as coisas estão mais leves, né? A nossa relação está mais leve, está mais harmoniosa e não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Top, legal. E para finalizar aqui, num momento de acerto, num momento de oportunidade que você aproveitou dentro dessa história, dentro dessa jornada, não só nesses 6 meses, mas na tua história, que você pode tirar de lição para as pessoas ficarem atentas a esse momento, as oportunidades que surgem no meio do caminho. O que a Flávia já pegou de oportunidade que ela fala assim, ó, tem que ficar atento nisso, porque pode ser uma oportunidade passando e você tem que agarrar ela. Essa parte é a mais difícil, né? Porque a gente tem que estar muito atenta a tudo. Então, hoje em dia, eu consigo identificar que os problemas, ao invés de serem problemas, eles são essas oportunidades, né? Então, eu tive um baque muito grande, né? Eu vou entrar um pouquinho na questão da empresa, né? Do negócio. Eu tive um problema com uma sociedade e aí, em decorrência disso, a gente estava numa grande possibilidade de sair do local que a gente estava. Isso me causava uma angústia muito grande. Por meses eu fiquei nessa angústia, fiquei desesperada. E quando aconteceu de realmente a gente vai ter que sair, ao invés, a gente já estava no meio desse processo, né?
Então, ao invés de eu me desesperar, eu comecei em busca de, não, eu vou procurar e eu vou encontrar um outro espaço. E a minha tranquilidade, a minha certeza de que eu ia conseguir era tão grande, que eu saí de um espaço de 50 metros quadrados para um espaço de 150 metros quadrados. Então, assim, eu ainda tenho muito trabalho pela frente, nós ainda temos muito trabalho pela frente para selecionar a equipe ideal, né, os profissionais ideais, mas a gente já tem uma imensidão de oportunidades, né? A mudança de equipe, a mudança de energia da equipe, tudo isso, ao invés de ser enxergado como um problema, eu vi como oportunidades. E, assim, isso trouxe uma leveza, uma paz, que, hoje você não tem mais problema? Não, tenho inúmeros. Mas a certeza de que eu vou acertar, que eu estou acertando, que eu estou no caminho certo, é impagável. É realmente assim, se a gente buscar olhar tudo de bom que um problema tá trazendo para a gente vai entender que, na verdade, o problema é a nossa solução, né? Top, top. E a última mensagem aqui que tu pode deixar, Flávia, para alguém que talvez está assistindo esse vídeo, está assistindo a história da Flávia e precisa tomar uma decisão, precisa dar um passo aqui a mais. Deixa uma mensagem final aí para a pessoa que está aqui te assistindo, manda um recado para elas aí para a gente finalizar esse painel de hoje. Então, manda aí, qual é o recado da Flávia para a pessoa que está na dúvida ou para a pessoa que precisa dar um passo maior, igual a Flávia deu, sem talvez se não olhando para as condições, mas para decisões. Então, mas quero que você deixe a sua mensagem aqui. Qual é a mensagem da Flávia para as pessoas que estão assistindo? Então, eu sempre tive muito medo, né? A gente fica assim, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou fazer. Eu não tenho dinheiro para uma mentoria, então eu não tenho como, eu não vou fazer. Mas quando eu deixei o meu medo de lado, as oportunidades foram aparecendo. Eu não posso falar para as pessoas serem inconsequentes, mas o excesso de medo paralisa a gente. Então, a nossa mente, ela quer o mais fácil, né? Então, só que a gente não consegue valorizar o que é mais fácil, infelizmente. Então, quando a gente toma o primeiro passo, tem a decisão e toma atitude, todas as outras coisas cooperam para que você consiga chegar no seu objetivo. Então, não deixa o medo te paralisar, não desiste. Se eu puder, assim, se eu pudesse orientar alguém, falar assim, faz uma mentoria. O tempo que você vai demorar sozinho, né, que você vai fazer em anos, em 6 meses você otimiza o seu tempo. É tempo de qualidade, literalmente. Eu demorei 3 anos. Eu tenho esse negócio há 3 anos, né? Há 4 anos. Eu demorei 3 anos para conseguir fazer aquilo que eu precisava fazer desde o início. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como começar. E em 6 meses eu construí tudo que eu tinha que ter construído lá no início. Então, se eu puder, assim, caramba, eu acho que as minhas palavras falam por mim, né? Não deixa de fazer. Não deixa o medo paralisar, porque realmente é um diferencial, é um divisor de águas. E aí é um mar de oportunidades que surgem depois que você não se arrepende, não tem como se arrepender. É isso. Mas gratidão aí. Deixa eu parar aqui. Valeu. Então, obrigado, parabéns aí pela história, Flávio. Obrigadão mesmo. Obrigada.